Vocês sabem o que é uma equação do segundo grau? Primeiro, o que é uma equação do primeiro grau? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Por que é uma equação do primeiro grau? Porque o x está elevado a 1. É simples assim. É simples assim, tá? O maior expoente do x é 1. Por isso que a gente diz uma equação do primeiro grau. O maior expoente da sua incógnita, da coisa que você não sabe, é 1. Agora, a equação de um segundo grau, se você seguir a lógica, que a equação do primeiro grau é a equação onde o maior grau do x é 1, aqui o maior grau do x vai ser 2. Então você vai ter um x ao quadrado. O que acontece é que tem situações em que o x vai poder valer duas coisas. Por exemplo, x ao quadrado igual a 4 é uma equação do segundo grau, certo? Porque é uma equação, tem um igual ali, e tem um quadrado aqui. Que número é o quadrado que dá 4? 2, né? 2 ao quadrado dá 4. Beleza, resolveu. 2 ao quadrado dá 4? Dá. Mas tem um detalhe. X igual a menos 2 também funciona, tá? Por quê? Porque menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que também dá 4. E agora? E agora, hein? E agora tem duas respostas. Por isso você tem que tomar cuidado em algumas situações, tá? Porque você vai perder os números negativos nas raízes com certeza. Porque qual que é o método para resolver esse tipo de equação? Você tira justamente a raiz dos dois lados. A gente já provou aqui que você pode levar um expoente aos dois lados e, no mesmo caso, você pode levar a raiz para os dois lados. Então, você tem que aqui a raiz de x ao quadrado vai ser o módulo de x, e o módulo de x é 2. E o que é o módulo de x? É o número sem sinal. O número sem sinal é 2. Então, quais são todos os sinais possíveis? Mais e menos. Então, você tem o mais 2 e você tem o menos 2, que vão responder essa sua pergunta, tá? E sempre vão ter n respostas para uma equação de grau n, tá? O que isso quer dizer? Se a equação for do primeiro grau, tem uma resposta. Se a equação for do segundo grau, tem duas respostas. Se a equação for do terceiro grau, tem três respostas. E aí vai, assim vai. Então, isso é uma dica bem boa para quando você estiver resolvendo uma equação de segundo grau, tá? Porque, às vezes, você está resolvendo uma equação de segundo grau e você acha só uma resposta. Aí você pensa, ah, beleza, acabou. Mas não, cuidado, porque sempre tem duas respostas. Pode ser que as duas respostas sejam iguais, isso é bizarro. Porque às vezes você tem respostas que são iguais, tem duas raízes exatamente iguais. Mas ainda assim são duas respostas. Eu vou falar de um caso específico em que você pode perder a resposta de um jeito muito bizarro. Que é o seguinte, às vezes você tem uma equação como essa. X vezes x menos 1 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau? Não parece, né? Por que não parece? Porque só tem um expoente, né? O expoente é 1. Só que tem um detalhe, se você fizer essa multiplicação aqui, vai ficar x ao quadrado menos x igual a zero. E aí, opa, temos um quadrado, então quer dizer que temos uma equação de segundo grau. Como é que você acha a resposta disso? Ah, eu vou dividir x, eu vou dividir por x dos dois lados. Dividir aqui por x, dividir aqui por x. O que vai acontecer? Esse x dividido por esse x vai virar 1, beleza? Sobre só x menos 1 desse lado. E 0 dividido por x vai continuar dando 0. 0 dividido por qualquer número é sempre 0. Então, opa, temos uma resposta aqui. X menos 1 dá 0, então quer dizer que x é igual a 1, certo? Opa, mas eu só achei uma resposta. O que aconteceu aqui? Eu fiz justamente o erro que eu falei para vocês agora há pouco, quando a gente estava falando sobre domínio e sobre quais valores valem para quais funções e quais incógnitas. Porque quando eu dividi por x aqui, eu cometi um erro grande, um erro grandíssimo de ter a certeza de que o meu x é diferente de zero. E eu não tinha essa certeza, Então o que eu fiz aqui foi dividir por zero. Não posso fazer isso. Eu não
posso fazer isto, tá bom? Eu dividi por zero. Não pode dividir por zero. Dividir por zero dá muito, muito erro, tá? Muito, muito erro. Então o que eu faço para resolver esse tipo de equação? Eu uso o fato de que isso aqui tem dois termos, tá? Tem dois termos. Tem um x e tem um x menos 1. E eu sei que isso aqui tem que dar zero. Para uma multiplicação dar zero, um dos termos tem que ser zero, certo? Mas pode ser qualquer um desses termos. Pode ser qualquer um. Então, ou esse aqui é igual a zero, ou esse aqui é igual a zero. Aqui a gente está dizendo que ou x menos 1 vai ser zero. Por isso que tem as duas respostas. Porque aí você tem x igual a zero, a sua primeira resposta. E aí você tem x menos 1 igual a zero. O que quer dizer que x é igual a 1. Essas são suas duas respostas, tá? Essas são suas duas respostas. X igual a 0 e x igual a 1. Agora a gente tem que falar sobre uma outra coisa que se comporta meio parecida com uma equação, mas não é exatamente a mesma coisa. Seguinte, até agora a gente tem tratado sobre situações desse tipo aqui, do tipo A igual a B. Você está dizendo que o A representa a mesma coisa que o B, que o A e o B são na verdade a mesma coisa, escritas de formas diferentes. Você está botando o A e o B no mesmo ponto, representando o mesmo valor, representando a mesma quantidade. Mas tem algumas outras situações que você pode fazer para estabelecer relações entre as coisas. Por exemplo, se eu digo que A maior que B, opa, isso é uma relação também, né? E é isso que significa esse sinal aqui. Ou se eu digo que A é menor que B, opa, outra relação. O que eu estou dizendo? Eu estou também te dando uma informação. Eu não estou te dando uma informação tão precisa quanto A igual a B. Eu não estou botando eles no mesmo ponto. Mas eu estou separando. Eu estou dizendo que um está antes do outro. Eu estou dizendo que um está menor que o outro. Ou que um está maior que o outro. Tá? Então você tem um A aqui. Aí você tem um B aqui. Sendo que ela cresce para lá. Tá? Ela cresce para lá. Então quer dizer que A é maior do que B. No outro caso é o contrário, B vai estar mais para frente do que A, porque B vai ser maior. E tem uma galera que se confunde com os significados disso daqui. Tá? A galera não sabe, o que é o maior, o que é o menor. É simples, tá? O lado maior é o maior, o lado menor é o menor. Tipo, é menorzinho aqui, é bem pequenininho, então esse aqui é menor. E esse aqui é maior, é grandão, então o A vai ser maior. Tem outros dois símbolos que podem representar, que são os maiores ou iguais, tá? O que a gente estava dizendo antes, quando a gente dizia simplesmente que A era maior que B ou que A era menor que B? Que se você tem um ponto A, esse primeiro aqui, se tem um ponto A, o B com certeza vai estar mais para lá, tá? O B com certeza vai ser menor. Só que, se a gente diz que A é maior ou igual a B, acho que a própria frase já explica, né? Que o A é ou ele está mais ou ele está igual, ele pode ser igual, ele não pode ser menor, tá? Ele só não pode ser menor. Ele pode ser maior, ele pode ser igual, mas ele não pode ser menor. E como é que eu trabalho com inequações? Que isso aqui são inequações, né? Porque as coisas não são exatamente iguais. Elas podem ser iguais, mas elas não são necessariamente iguais. Por isso que elas chamam inequações. Você trabalha com ela do mesmo jeito que você trabalha com as equações. Você pode somar dos dois lados, você pode dividir dos dois lados, você pode fazer outras coisas. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes elas invertem de lado. Às vezes quando você multiplica por menos 1, por exemplo, você tem que 2 é maior que 1. Sim, 2 é maior que 1. Aí eu vou multiplicar os dois lados por menos 1, tá? Tenho menos 2 aqui, e eu tenho menos 1 aqui, e agora se inverteu. Porque o menos 2 é menor do que o menos 1. Então tem algumas situações em que você multiplica por um número, você divide por um número, você tira uma raiz e as inequações se invertem. É só esse detalhezinho aqui que você tem que ficar realmente prestando atenção caso a caso para ver quando que isso vai acontecer, tá bom? É só isso. Esse é o último detalhezinho.